Eu sou a Jordana. E eu sou a Nádia. Não, recapitula isso aí. Eu sou a Nádia. E eu sou a Jordana. E esse é o Expresso.com. Hoje a gente tá estreando o nosso Expresso Duplo. Pra quem não sabe, é quando a gente quer trocar um papo um pouco mais intimista, ter uma conversa bem de amigas, sem convidados. Então, quando for eu e a Nádia e eu, é o nosso Expresso Duplo, né, Nádia? É isso aí. O primeiro foi o piloto, né? Isso. Era um teste, a gente amou. E a gente decidiu ter essa troca sempre, né? Pra a gente conseguir aprender uma com a outra também, para além dos convidados. E como nós somos amigas há muito tempo, e vocês já sabem dessa história, se você não sabe, volta no episódio anterior. No episódio anterior não, no primeiro episódio, que é o nosso piloto, nós decidimos criar o Expresso Duplo. Exatamente. Eu acho que daí foge, a gente consegue trazer temas do nosso cotidiano, as nossas experiências também, e se conectar um pouco mais com as outras pessoas, né? A ideia aqui não é ensinar nada a ninguém, mas trazer um pouco das nossas experiências. Porque às vezes o que a gente aprende serve muito pro outro. Não é, Nádia? É verdade. E aí hoje, a gente escolheu um tema pra falar aqui que gera bastante polêmica, gera assunto. Todo mundo tem uma história pra contar sobre isso. E também foi um grande fator que acabou nos reaproximando muito, né, Nádia? Foi um momento que as duas estavam passando por essa situação e a gente acabou se reconectando e esse sonho do podcast também acabou fluindo a partir daí. Sim. Então manda pra gente, qual que é o nosso tema? Nosso tema, então, é encerramento de ciclos. Então, já pega o seu cafezinho aí, porque a gente já pegou o nosso. E se você quer participar dos temas do dia, mandar perguntas e seus relatos, manda lá pra gente no @expresso.compodcast. É o nosso Instagram novo. É isso. E nós vamos receber os relatos de vocês, as perguntas e debater aqui, sem mencionar o nome de ninguém, sem divulgar, né? Boa. Pra gente poder ter mais essa troca e compartilhar do que a gente pensa a respeito disso e as melhores saídas, né, dessas situações e o que fazer, o que nós faríamos. Então... Que são bem complicadas e aqui a gente até optou por falar de encerramento de ciclos, porque geralmente quando a gente fala disso, né, de encerramento, a gente pensa muito na questão de término, mas encerrar um ciclo é difícil em qualquer situação. Não só num término de qualquer relacionamento, até de amizade, enfim. Mas encerramento de ciclo no emprego, numa amizade, numa fase da sua vida, em qualquer momento é difícil. Porque vem o novo por aí. Você precisa deixar o passado para trás e partir para uma coisa totalmente nova. E a gente está muito acostumado a rotina, ao hábito, aquilo que é cômodo pra gente. Tudo que gera desconforto incomoda, mas muitas vezes surpreende pra melhor, né, Nádia? E aí é isso, só explicando, então, sempre que a gente for fazer o Expresso Duplo com um tema específico, a gente vai lá no nosso Instagram, @expresso.com.podcast. A gente vai deixar lá uma enquete pra você participar com a gente também. Volta e meia a gente vai fazer uma ao vivo, mas geralmente, de praxe, a gente vai colocar lá no nosso Insta. É isso aí. Então, a gente vai trazer também algumas notícias para vocês, alguns dados, né? Pra gente começar tendo embasamento e discutir sobre. Então, a primeira notícia que a gente trouxe foi um artigo, né? Que fala que o tema é: quem sofre mais, homem ou mulher? E o artigo fala o seguinte: o sofrimento após o término varia de pessoa para pessoa, independentemente de gênero. Mesmo assim, são as mulheres que sofrem mais quando a relação acaba, segundo uma pesquisa realizada pela uma universidade nos Estados Unidos e a Universidade de College London também, que ouviu cerca de 6.000 pessoas de 96 países. Nessa pesquisa, os voluntários tinham que dar uma nota de 0 a 10 para o sofrimento que costumam experimentar após um término. Enquanto as mulheres deram uma nota média de 6,84 para o seu sofrimento emocional, a média dos homens ficou em 6,58. Em termos de dor física, as mulheres deram a nota de 4,21, enquanto os homens, 3,75. Segundo o líder da pesquisa, Craig Morris, isso acontece porque a mulher investe mais em relacionamento do que o homem. Além disso, ao longo da evolução, as mulheres se tornaram mais exigentes ao escolher um companheiro. Por isso, o término com um companheiro de alta qualidade dói mais para uma mulher. Apesar disso, segundo os pesquisadores, as mulheres tendem a se recuperar mais completamente e sair da situação mais forte emocionalmente do que os homens, que podem nunca se recuperar de forma plena. E aí, Jo,
Na tua experiência, né? Tu concorda com esse artigo? O que tu acha? Olha, eu concordo. Eu acredito que sim. A mulher, ela tende a sofrer mais porque ela se entrega mais. Eu acho que a mulher, ela meio que já vem preparada, né, para um relacionamento, porque tem toda a questão biológica mesmo, né? O homem já é mais instintivo. E aí, claro, com a maturidade, acaba se envolvendo e percebendo tudo que é um relacionamento, né? O que se tem por trás disso. E a mulher, ela já se entrega mais. E eu acho que muito precocemente, porque a gente tem um período, né? Bate ali os 30, 40 anos, a mulher que realmente quer formar família e tudo mais, ela já vai pensando nisso. Quanto mais o tempo passa, pior fica pra gente, digamos assim. Eu, por exemplo, sou assim e sempre me entreguei num relacionamento com muita força. Eu nunca me envolvi num relacionamento sem achar que fosse durar, né? E, óbvio, não sou homem para saber como funciona a cabeça do homem num relacionamento, mas eu acho que tem... E convivendo com alguns namorados, enfim, o meu namorado atual, ele inclusive fala de relacionamentos anteriores, que o homem vai muito mais, principalmente quando é imaturo, pelo comodismo, né? Tá confortável? Ok, tá legal, é parceira, mas não vislumbra lá na frente, e a mulher já pensa lá na frente, né? Então, sim, concordo. Mas o que eu achei interessante da notícia é que, apesar da mulher sofrer mais, a média ficou pequena ali. O homem também sofre, pelo que diz aqui, ó, 6,84 para o sofrimento da mulher e 6,58. É mínima a diferença aqui. E interessante também a questão da dor física, porque o abalo emocional dói fisicamente também. Você já sentiu isso, Nádia? Já. Dor física, sim, pela dor emocional? Sim, eu acho que a gente sente fisicamente. Quando a dor é do coração, parece que bate fisicamente. Quando é muito sofrido e quem sente tudo muito intensamente, sente fisicamente também. Já aconteceu comigo, sim. Recentemente, eu tive um término que foi muito dolorido e foi fisicamente. A gente adoece, né? Até a gente entender, até a gente processar tudo, meio que o corpo vai dando sinais, assim, de que não tá tudo bem, né? E por mais que seja muito assim, coração, mente, o teu corpo sofre também com isso. Porque daí você não come mais tão bem, você não se exercita mais tão bem. Muita gente encontra escapes e fugas para bebida, por exemplo. Sim. E o corpo é que sofre, né? Então, acho que sim, a gente sente fisicamente. Um aperto gigante no coração que realmente machuca. E tem gente que tem sintomas de enjoo, tontura, tudo assim. Porque o abalo emocional é muito grande. E uma coisa que eu queria pontuar aqui em relação a relacionamento é que durante... Eu, pelo menos, já vamos começar a expor um pouquinho um pouco da minha vida, né? Eu tive 3 términos. Eu estive em 4 relacionamentos, né? Hoje é o meu 4. Espero que seja a última tentativa. Mas é muito... A mulher... E aí, vamos ver se tu concorda comigo. A mulher, eu acho que ela passa... Aí eu não sei se é muito pessoal ou se é de questão de gênero mesmo, né? A gente se entrega, a gente se doa. E eu sempre fui muito de ir até a última gota. A última tentativa para fazer o relacionamento dar certo. Se eu vi que não dá, parou? Para por aí. Mas quando eu tomo a decisão de terminar, de encerrar aquele ciclo ali, porque não tá dando mais, não tem volta pra mim. Quando a decisão está firme, no caso, né? Aí eu passo a bola pra frente, é isso aí, mudamos os ares. Então, assim, o processo, durante alguns relacionamentos ali anteriores, meu processo de luto durou durante o próprio relacionamento, durante aquele desgaste final. E aí, quando eu terminei, eu não tive aquele sofrimento pós-término. Isso aconteceu no meu último término, que daí foi uma coisa muito diferenciada, um término bastante conturbado, caíram, né, muitas vendas, então foi um choque de realidade para mim. Eu percebi que eu amava algo que eu idealizei,
e não o que a pessoa realmente era. Então, esse choque de realidade foi muito grande. E aí eu digo que não foi um luto pelo término em si, porque eu não voltaria com a pessoa, eu não via ela como meu parceiro de vida mais, quando eu descobri tudo. Mas foi muito mais um luto por aquilo que eu idealizei, por aquilo que eu mesma construí e achei que fosse acontecer. É muito doido pensar assim. E eu acho que a mulher acaba sofrendo muito por isso também, né? Cada caso é um caso, não adianta. Mas a minha experiência foi essa. E o que eu mais pedia durante aqueles passos finais para o término é para Deus me mostrar sinais. Para Deus me mostrar se era coisa da minha cabeça, se valia a pena tentar, ou se não, eu tinha que abrir mão, se não era isso. E a gente pede, né? A gente pede, assim, e sempre estão ali os sinais. Só que a gente tem que observar. A gente tem que estar muito atento, porque não adianta, Deus sempre te mostra. Te mostra os sinais, mas você tem que querer ver. E aí, quando vê, a gente consegue, né? Consegue passar pra frente. E aí, conta as suas experiências aí, Nádia. Você concorda com essa questão da notícia? Mulher sofre mais? Eu acho que depende de pessoa para pessoa. Eu acho que eu já vi amigos meus sofrendo muito por final de relacionamento e amigas que, assim, super lidaram bem. Então, eu acho que depende de pessoa para pessoa. Num contexto geral, óbvio que se a gente for generalizar, né? Sim, eu acho que as mulheres, elas acabam tendo mais sensibilidade, elas acabam sentindo mais porque elas se entregam de fato. E, além de se entregar, eu acho que é isso. Quando elas terminam, tipo, elas vão até o fim. Eu acho que é meio que um perfil feminino, isso, de tentar até onde der. Comigo, pelo menos, também é assim. Tipo, aí eu penso assim, não, tem a raspinha do tacho. Aí eu sofro mais um pouquinho. Mas, uma vez que tu encerrou aquele ciclo, você sai de uma forma, assim, digna. Tipo, tentei o que deu, fiz, não deu certo, beleza, não olho mais pra trás. Mas eu acho que é muito de pessoa para pessoa, sabe? Sim, no contexto geral, então acho que as mulheres, elas acabam se entregando mais, elas vão até o fim, assim, vão até onde dá mesmo. Mas quando elas encerram. E, geralmente, a mulher sofre muito mais no início, né, do término. E ela tem aquele tempo de se recompor, passa pelas fases do luto e tudo mais. E depois ela tá lá, rise and shine. Tipo, ela tá super bem. E o homem é o contrário. O homem, quando termina, ele não consegue ficar sozinho. Então, ele sai, ele vê os amigos, ele sai à noite. Ele depende de cada pessoa, né? Parece que ele quer mostrar que tá bem, né? Que não tá... Que ele não quer mostrar fragilidade naquele momento. É a impressão que eu tenho. Né? De que tá triste. Não quer mostrar que tá triste. E aí, o que acontece? Quando o cara, ele sai à noite, ele quer estar com pessoas porque ele não consegue ficar sozinho. Então, ele bota a cabeça no travesseiro, ele sente sozinho. Então, ele não quer ficar parado. Por isso que, geralmente, o homem, quando termina, o homem, ele tá naquela corrida frenética de sair à noite, de ver as pessoas, porque ele não consegue ficar só. Porque o momento que ele bota a cabeça no travesseiro, ele sente só. E aí, isso machuca, isso dói. E nesse meio tempo, a mulher, ela tá em casa processando tudo. E aí, o que acontece? Quando a mulher, ela se recompõe e se refaz, se reencontra, o cara entra pra fase da fossa. Sim. Que daí ele para e vai pra casa sozinho e fica. E aí ele vê a mulher bem. E aí a história muda, aí as coisas acontecem. Lógico, né, gente? Cada história é uma história. A gente tá falando aqui se fosse ver um contexto geral, assim, né? Geralmente é assim que acontece. Mas, como eu falei, tenho amigos meus que sofreram muito e as amigas que acabaram, tipo, super de boa e tal. Mas eu acho que vai de cada perfil mesmo. E agora, minha experiência é que a questão da projeção, eu acho que é o que traz a decepção, né? Porque por mais que você projete, tipo assim, eu tive um relacionamento, foi o último relacionamento que eu tive, eu terminei ano passado. Já faz mais de um ano, na verdade, né? Sim. E eu projetei na pessoa e no relacionamento algo que não existia, na verdade. E aí, isso traz a decepção. E aí, você não se decepciona e, às vezes, a pessoa não tem nem culpa. Às vezes tem, né? Às vezes, a pessoa age de má fé. Mas, às vezes, a pessoa não tem... era aquilo que a pessoa tinha pra te oferecer e você projetava muito além. E aí, a pessoa não entrega e você se decepciona. Mas foi uma projeção
sua. Então, você tem que cuidar com as suas projeções. E aí, você acaba se decepcionando. Isso quando você projeta, tipo, out of nowhere, né? Agora, quando acontece de você se decepcionar pelas atitudes da pessoa, eu digo por mim, eu me decepciono mais com a pessoa, tipo, pessoa amigo, pessoa ser humano, pessoa, do que com o namorado em si ou com a relação. E pra mim, isso é o que mais dói, você se decepcionar com a pessoa que você achava que jamais poderia agir dessa maneira, uma pessoa que você achava que teria atitudes diferentes, lidaria de forma diferente, mais madura, com mais honestidade, enfim. E isso é decepcionante. Mas, de certa forma, a gente não deixa de estar projetando algo na pessoa. A gente não tem que criar expectativa de nenhum lado. Mas eu acho que vai muito aí a gente tem que voltar lá pra raiz do quem você escolheu. Com base em que você escolheu. Pra tudo, né? Pra tudo. Pra Você tem que ter inteligência emocional e você tem que ter esse tino. Desde o início, você tem que ser racional. Não dá pra... A gente tava conversando ontem sobre a pauta do nosso podcast de hoje. E aí, a Jo tava falando justamente sobre isso, assim, né? De você ser racional desde o início, porque você vê as coisas. Uma vez que você apaixonou... Fia, esquece, porque daí tu não vê mais os defeitos, só vê a parte boa, que é natural. Só que nós temos que ser pé no chão, nós temos que olhar lá na frente, o que eu quero? Essa pessoa que combina com o que eu quero lá pro futuro, porque encerrar ciclos dói demais. Muito. Né? A não ser que os dois, seja muito mútuo de os dois se olharem e falar assim, não dá mais. Aí beleza, o que é muito raro, né, gente? Porque alguém sempre sai sofrendo. Mas eu vou te falar, essa maturidade, ela vem muito com o tempo, tá? Eu acho que é muito raro uma pessoa já começar a enxergar isso. Normalmente, o que acontece? A pessoa se apaixona, aí apaixonou, ela já meio que cega algumas coisas. É muito difícil tu conseguir manter ali a racionalidade desde o começo, mas é muito importante você ser muito pé no chão. Quando eu tava no processo de praticamente término ali do meu último namoro, antes do atual, né, obviamente, eu acompanhava uma influencer que eu gosto muito, a Mariana Brito. Ela é mais conservadora e ela sempre dava uns toques muito legais, assim, com base nas experiências dela também, obviamente. E ela falou, eu vi um vídeo dela que me marcou muito e que fez muito sentido naquele momento, pra mim. Ela falava sobre os sinais e para observar os sinais desde o começo. Porque as pessoas dão sinais. E aí, se tu está atento, você não precisa levar 2 anos para conhecer uma pessoa, não. Se você está atento, de fato, aos sinais, vigilante mesmo, sabe? Você consegue identificar se aquela pessoa tem caráter, se não tem, se você quer ela para sua vida ou se você não quer. E isso me fez perceber muitas coisas. A partir do momento que eu tirei as vendas daquela paixão toda e comecei a prestar atenção nos sinais da pessoa que estava ao meu lado, eu comecei a perceber que não era aquilo. Aí eu comecei a enxergar a realidade. Isso foi um fator muito importante. Claro que, além do meu luto pós-término, né? No próximo momento em que eu acabei encontrando o meu namorado atual, foi uma experiência totalmente diferente. Talvez por ter sido a primeira vez que eu realmente passei pelo sofrimento, luto pós-término, e ter tirado um tempo legal pra mim depois, de autoconhecimento, leitura, passar pelo luto mesmo, pelas fases. E, enfim, eu já estava muito mais amadurecida, muito mais pronta pra embarcar num relacionamento e até um pouco mais receosa, o que é bom também. Porque quando você vai com um pé um pouquinho mais atrás, você vê quem realmente a pessoa é. E aí eu sempre falo que o Mike, que é o meu namorado atual, eu passei a amar ele antes de me apaixonar por ele. Porque eu enxerguei quem ele era. E eu admirei as atitudes, a pessoa, a conduta dele, a forma de ele agir mesmo, sabe? Eu passei a admirar muito mais a conduta dele e toda a influência positiva que ele teve sobre a minha vida do que aquela paixão toda. Tanto que eu não estava tão entregue no começo. Aí eu passei a depois que eu passei por um momento complicado, que ele estava super do meu lado e foi uma atitude meio inesperada, até que eu pensei que ele fosse ter num certo momento, aí eu comecei a ver, não, cara, vale a pena ter essa pessoa do meu lado, é ele que eu quero. Então eu passei a admirar e a amar a pessoa
antes de me apaixonar. Depois que isso fluiu, aí eu me apaixonei. Aí hoje eu posso dizer, hoje eu amo e sou apaixonada por ele. Mas no começo, não. Isso é muito bom. E isso me faz pensar em uma coisa que a gente conversou ontem também, quando a gente estava organizando o roteiro de hoje, né? Isso é muito importante, porque a pessoa sim dá sinais desde o início. A minha psicóloga, ela falava que a pessoa, ela mostra quem ela é no primeiro encontro. E às vezes você não quer ver, porque você tá super empolgado, você tá animado, você tá afim da pessoa, enfim. Porque, gente, esses sinais não são coisas muito fora da realidade. Se é um bom filho, se é um bom amigo, como que é o círculo social, como que lida com a sua carreira, suas finanças, sua família, como que essa pessoa se dá bem com seus amigos. São coisas tão básicas. Pequenos gestos, né? E que a gente simplesmente finge que não vê. Tipo, vai melhorar. Não. E assim... Ontem eu até falei pra Jo uma coisa que eu ouvi, até lá na igreja que falaram isso, que namoro não é feito pra você postar fotinha bonitinha no Instagram e pra você ter bons momentos domingo, deitada no sofá assistindo Netflix. Não. Namoro é pra você ter conversas difíceis. Exato. E isso já muda muita coisa, porque evita muito sofrimento depois. Muita gente deixa pra ter conversas difíceis no casamento, deixa pra ter conversas difíceis em anos juntos e percebe que a pessoa tem valores completamente diferentes, que a pessoa não partilha dos mesmos princípios ou dos mesmos planos que você. Então, conversar sobre vida financeira, conversar sobre filhos, conversar sobre... temas polêmicos, tudo, gente, política, absolutamente pra ver tudo. Se bate. Você tem que saber quem tá do seu lado, posicionamento dela, onde ela quer chegar, né? Se você admira a pessoa, às vezes você tá num relacionamento, você tem o sonho de construir uma família e a pessoa que tá do teu lado não quer construir uma família, não quer ter filhos. E aí, pra agradar, você fala que tudo bem, pode ser que eu mude de ideia, ou pode ser que a pessoa mude de ideia, e você começa a fingir ser uma pessoa que você não é. E você começa a fazer um personagem que você não vai conseguir manter por muito tempo pra agradar uma outra pessoa, ou pra manter aquela pessoa na sua vida. E esse é um ótimo sinal pra perceber que não é a pessoa. Porque quando for a pessoa, ela vai te respeitar e te amar da maneira que você é. Exato. E simplesmente vai encaixar. Né? Os valores e princípios são as primeiras coisas que tem que encaixar, né? Eu costumo falar que Deus não une pessoas, Deus une propósitos. E eu acho que isso é muito legal, sabe? É isso. E o problema é que nós, mulheres, a gente tem... Principalmente aí a gente tem que trazer, né, um psicólogo aqui que já tá na nossa lista. A Roberta também, eu já tô aqui super pensando da gente ter episódios pra falar sobre saúde mental. Por quê? Porque muitas vezes a gente tem problemas lá na nossa infância com os nossos pais, né? Com o nosso pai. E aí isso traz uma carência e a pessoa não consegue ficar sozinha. Eu digo por mim mesma, eu sempre engatei um relacionamento em outro. Eu já tive alguns relacionamentos. Eu comecei me relacionando com 16 anos e meio que... Eu acho que eu nunca fiquei, sei lá, mais de 2 anos solteira. E não menos até. Eu sempre engatei em relacionamentos. Por quê? O nível de carência era muito grande, eu não conseguia ficar sozinha, eu tinha medo, eu não gostava, e eu falava isso para as minhas amigas, a Jo, uma das minhas melhores amigas, e sabe disso. E eu já tô solteira há algum tempo, e tô super curtindo, tô focando em mim, em outras coisas, então isso é muito legal. E porque a tua melhor fase, né? É a minha melhor fase, tem coisas incríveis acontecendo, coisas que eu nem imaginava, e que eu simplesmente... não preciso ter alguém do lado pra isso acontecer. Eu acho que vai chegar a hora certa. Isso, porque tu tem a certeza de que quando for pra ser, vai ser. Sim, porque se a gente coloca a carência na frente, qualquer coisa vale. Qualquer coisa serve. Qualquer coisa serve. E não serve, gente, porque talvez sirva no começo pra preencher a carência, mas depois é muito sofrido. E colocar pessoas na nossa vida que não valem a pena gera um desconforto tão grande lá na frente, gera tanto desgaste físico, emocional, tanta... que, assim, não vale a pena, sabe? Exatamente. Então, cuidado pra você não se envolver com alguém só porque você tá carente, né? Se a pessoa não tem os mínimos requisitos que você pensa num husband material, que a gente chama, que é num possível esposo, não tem por que você namorar com aquela pessoa. E olha, vou te falar, a pessoa que for pra ficar com você, ela não vai correr se você fazer perguntas difíceis pra ela num primeiro momento. E você...
o mundo de hoje acha que precisa ficar namorando 2, 3, 4, 5 anos até realmente tomar uma atitude, ou casar e ter filhos, construir famílias e tudo mais. Mas, claro, cada um tem o seu momento ali. Extremos, né? Ou é muito tempo, ou tipo assim... 2 meses. Ou fica com várias pessoas, assim, e tudo bem, cada um tem a sua realidade, mas a gente tá falando sobre encerrar ciclos e a melhor forma de evitar, né, que tenha sofrimento. Desgastes, converse, seja franco, faça realmente perguntas difíceis. Eu lembro que eu saí tão baqueada de relacionamentos que não deram certo e de coisas assim que nesse relacionamento atual, no começo, eu enchia o meu namorado de perguntas. Atual namorado, né? Na época não era namorado ainda. A gente tava ficando o quê? Há 1 mês, e eu volta e meia fazia perguntas pra ele. E olha, eu nem queria, eu nem pensava naquele momento em ter nada sério. Mas a gente tava ficando. Vai que se envolvesse. Então eu queria saber quem a pessoa era naquele começo, porque eu não queria entregar a mim mesma, o meu tempo, e realmente passar tempo com uma pessoa que não vale a pena, ou que não tem um mínimo de como é que eu posso falar? De similaridade, compatibilidade comigo. Eu não queria perder tempo, digamos assim. E aí eu enchi ele de perguntas que se fosse qualquer pessoa, ou qualquer... Cabelo? Se fosse qualquer pessoa assim que não estivesse afim, que não fosse pra ser, teria corrido. Uhum. Mas a pessoa não correu, entendeu? Ela manteve, ela foi ali, conversou e gostava, e ainda instigava e me perguntava. Então, assim, era pra ser, entende? E lógico, né, gente? E lógico, a gente precisa falar também que as suas atitudes você consegue controlar, né? As suas escolhas, as suas atitudes. Mas a do outro, não. Então, esse pé no chão, ele serve também para que se esse ciclo se encerre, você não saia tão machucada assim. Porque pode ser que a pessoa chegue do dia pra noite e fale assim, olha, não sinto mais isso por você, tchau, já aconteceu comigo. E a pessoa olhar pra mim, com toda a honestidade do mundo, falar, não é o que eu sinto e tal, e eu tô indo embora e no outro dia sumir, né? E como tem gente também que simplesmente parte pra covardia de traição e tudo mais, te enganar, desonestidade. E pode ser que às vezes simplesmente não seja aquilo, a pessoa não tem os mesmos objetivos e tal, ou mudou a cabeça da pessoa. Isso você não controla. E aí, quando chega nesse ponto, como sair disso, né? Como sair sem tanto desgaste emocional, como sair disso sem tanto sofrimento. E aí a gente vai partir para uma outra parte da nossa conversa, que é o término em si. Porque a gente já falou aqui de manter, né, os sinais atentos ali, fazer a escolha bem feita, não levar pro lado da carência. Já falamos um pouquinho das nossas experiências, mas digamos que encerrou um ciclo. E aí, como lidar? Boa. E aí, isso tem a ver, já vou emendar o gancho que você deu agora, com uma das perguntinhas que caiu lá no @express.com/podcast, da enquete que a gente fez sobre esse tema. Como encerrar um ciclo, terminar um relacionamento sem desgaste ou sem machucar a si mesmo ou ao outro? E aí, aqui, acho que vai gerar discussão. Porque, obviamente, eu não tenho uma resposta pronta para isso. Tá, pera lá, lê de novo, Jô. Como encerrar um ciclo ou terminar um relacionamento sem desgaste ou sem machucar? Ah, então eu entendo que a pessoa quer terminar, mas não quer machucar o outro. Pode ser. Vou falar de mim, então. O que eu faria? Já aconteceu também comigo. Da mesma forma que terminaram comigo, porque não sentiam mais aquilo, porque, enfim. Eu também. Já aconteceu de eu simplesmente, tipo assim, cara, não é isso, não sinto mais isso pela pessoa. Lógico, eu era bem mais nova, né? Os sentimentos são muito, muito, assim, aflorados e voláteis e tudo mais. Mas eu acho que a honestidade e ser direto e ser honesto sempre vai valer a pena. Tipo, sempre. Então, falar pra pessoa, olha, tá acontecendo assim, 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 eu venho sentindo isso, isso e isso. Vamos pensar, vamos amadurecer. Por quê? Teve um relacionamento que eu tive, que eu era muito novinha, né, gente? E eu falei pra pessoa assim, ó, ai, não quero, porque eu tô me sentindo presa, nananã. A pessoa olhou pra mim e falou assim, Nádia, você tem certeza disso? E eu, na minha total, assim, imaturidade, falei, tenho certeza. A pessoa falou, tá bom, mas assim, não tem volta. E eu pensava, tá bom, né, jura? E eu fui viver minha vidinha. Passou uma semana.
Eu sofri. Sofri, fui atrás da pessoa. A pessoa olhou pra mim e falou assim: Não tem volta. não tem volta. Eu te falei. Eu ainda sinto o que eu sentia por ti. É muito forte, gosto muito de ti, mas eu gosto mais de mim. E eu me respeito. Olha, E se você teve a tua primeira atitude foi terminar comigo, eu vou respeitar a tua atitude e vou manter firme. e quantos anos a pessoa tinha? Porque eu achei muito madura da parte Não, dela. a gente tinha, sei lá, 23 anos. 23 anos, eu acho que era. E não, a pessoa. E eu nunca mais esqueci essa pessoa. Eu não sinto mais nada, obviamente. Tem um carinho. Não é do meu círculo de amizades, mas eu sei por onde está, o que Sim. come onde. Onde vive? Mas assim, me ensinou tanto que eu percebi, a gente não pode tomar atitudes relâmpagos, tipo, atitudes de imediato, assim, a gente precisa pensar muito quando for tomar uma decisão. Quando eu falo, às vezes, de ficar vigilante, também nas próprias atitudes. A gente toma atitudes muito precipitadas. Não dá pra ser precipitado nesse ponto. Então, se você percebeu que você não sente mais aquilo, você quer terminar com a pessoa e você não quer que a pessoa sofra, isso já é meio caminho andado, porque isso quer dizer que você tem empatia, que você é uma pessoa boa. Porque muita gente não tá nem aí. Tem gente que Mente, simplesmente... inclusive, na hora do término. Tem gente que faz ghosting, tem gente que simplesmente some, tem gente que mente, tem gente que coloca a culpa no outro. Então, assim, primeiro, parabéns por você ter essa empatia. Isso já é meio caminho andado. Segundo, foi bem pensado? Foi bem analisado? De repente, não é melhor vocês sentarem pra conversar e colocar na mesa o que você vem sentindo, porque às vezes tem saída? Não é mais o que eu quero. Ok, então, seja direto e honesto. Não faça rodeios, não faça um circo pra chegar no objetivo principal. Exato. Fala a verdade, fala o que tá sentindo. Vai doer? Vai. Mas é melhor de uma vez só do que aos poucos parceladinho. Porque quando você não sabe o que tá acontecendo, a outra pessoa fica tipo, o que tá acontecendo? Será que sou eu? Será que é coisa da minha cabeça? E isso é cruel, gente. Então, seja honesto e fale. É isso que eu ia comentar, assim, que eu acho que num término, quando uma pessoa toma atitude, é claro que é muito difícil duas pessoas estarem tão sintonizadas que, o amor vai morrendo das duas partes, sabe? Ou as duas já não querem mais e tudo mais. Mas, geralmente, num término, uma pessoa não quer mais e a outra ainda está envolvida. Então, eu acho que o sofrimento vai existir igual, porém, dá pra minimizar a situação. Dá pra ser menos catastrófico pra outra pessoa, digamos assim, até a superação. Porque você foi íntegro, inclusive no término, inclusive no final. Então, manter a honestidade, com certeza. Mas eu acho que é um ponto muito importante, inclusive pra todo relacionamento, inclusive no final, é ter uma boa comunicação. Desde sempre. Porque às vezes se tem um desgaste é porque não foi alinhado lá no começo. Se chegou nesse ponto aqui é porque vocês não estiveram alinhados ou não, mesmo que passem os anos, você mude, o outro mude, isso naturalmente vai acontecer. Se tiver uma comunicação muito fluida entre o relacionamento, esses entraves vão sendo alinhados e consegue se chegar lá, sabe? Mas ok, não teve jeito. Você percebeu que a pessoa é totalmente diferente daquilo que você imaginava, ou você não quer mais, aí sim, comunica da melhor forma possível aquilo ali, de uma forma honesta. E... Prestando apoio. prestando Não, acho que apoio. não dá pra ser amigo depois que acaba, porque querendo ou não, alguém ali tem sentimento, vai doer. E essa parte de conforto ou de consolo não cabe mais à pessoa que terminou. Não cabe. ao Só que namoro. assim, prestando apoio no sentido, olha, se precisar, né, eu tô aqui, não, né, mas assim, tipo, ser amigo acho que não dá, porque tudo bem, não, vamos ser amigos, vamos, mas alguém tem a intenção de querer voltar ali. E aí, tá tudo lindo até a pessoa começar a namorar outra pessoa, ou a pessoa ter interesse por outra pessoa, aí vai machucar demais. Então, cara, não tem que Não ser precisa amigo. ser inimigo, mas também não precisa ter proximidade depois. Acho que é não adianta. focar E a em você. pessoa, ela precisa ter o próprio momento do luto dela. Ela não vai conseguir superar se continuar com algum tipo de vínculo. Então, a pessoa que saiu terminada, a pessoa que realmente foi a que sofreu nesse término, ela precisa passar pelo luto dela. E ela não vai conseguir, porque é natural, depois de um término, você ficar relembrando, você ficar preso em memórias antigas, você ficar se desgastando. E só nas coisas boas. Exato. Cara, quando a gente termina, a gente só pensa nas coisas boas. Parece que dá uma amnésia das coisas ruins que a pessoa te fez ou das coisas ruins que a pessoa te... É então, incrível. terminou, se distancia, Se cara, distancia. porque a pessoa precisa disso.
disso, né? Sim, e pra te se refazer também, né? E pra te ser racional, tipo, não, pera, quais são os fatos? Vamos parar de projetar aqui aquele relacionamento que nunca existiu? Quais são os fatos? O que a pessoa fez? Eu até vi um vídeo essa semana que a menina é muito engraçada, ela fala assim, ai, que saudade. Daí ela fala, saudade do quê? Das flores que ele nunca te mandou? Saudade de ficar com ansiedade, amada? Saudade de não responder tua mensagem? Saudade do quê? Seja mais específica. E, cara, isso bateu muito, porque eu falei, é muito louco, porque a gente termina e a gente só pensa nas coisas boas, sendo que, cara... Você precisa ser racional do começo ao fim, porque a nossa mente, ela sabota a gente pra caramba. E aí, falando do término, e desse processo pós-término, né? A gente pode voltar aqui. Uma gaguejada. Eu vou só uma coisa, antes eu vou pegar mais um cafezinho, porque esse assunto, gente, rende, né? E a gente vai falar de uma parte muito importante agora. Eu vou pegar um café. Tá bom. O que aconteceu? Continua. Então vamos lá. Eu vou falar dessas fases que a gente passa pós-término, que são as fases do luto. Essa teoria, né, das fases do luto, ela foi proposta por Elizabeth Kubler-Ross no livro Sobre a Morte e o Morrer. E são um dos principais referenciais para a gente entender como as pessoas lidam com a perda. E aqui não se trata apenas perda na morte, né, mas na perda como um todo, inclusive num término. Cada fase é caracterizada por emoções e pensamentos diferentes, e nem todas as pessoas passam por todas as fases ou em uma ordem específica. As 5 fases do luto são: a negação, é a tendência a mascarar o que aconteceu, com atitudes divergentes daquelas que são realmente esperadas pela pessoa, podendo ocorrer até um comportamento dissimulado de pseudo-felicidade. Nesta fase, é comum a pessoa buscar companhia de outras pessoas só para evitar o confronto com o sentimento de perda. Também temos depois a raiva, e neste caso, a raiva é a negação do sentimento positivo que alimentou a relação. É comum que os indivíduos passem a depreciar o outro para matar o sentimento que ainda existe. Também temos a barganha. São comuns atitudes que visam atingir o outro de forma direta. Juro que se você voltar, eu nunca mais brigarei com você. Prometo que paro de me lamentar tanto. Serei menos ciumento, etc. É a barganha para que o relacionamento acabe voltando. Ou então, de forma indireta, se arrumar do jeito que o outro gosta, usar o perfume que ele aprecia, ler os mesmos livros que ele, ir aos mesmos lugares, etc. Depois temos também a fase da depressão. Conforme o tempo passa e a pessoa percebe que a barganha não está funcionando, a ficha cai. Ela realmente perdeu o outro. E é fundamental nesse momento sentir a dor, pois é ela que leva à maturidade emocional. As lágrimas aqui são bem-vindas. E depois, o momento da aceitação. Nada do que foi tentado deu certo, e o que tinha que ser lamentado já foi. Agora é bola pra frente. Nesta fase é comum que haja interesses por novas atividades que excluam qualquer contato com o ex. Então, negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. Agora, Nádia, conta pra gente, se você vivenciou esse processo, se você conseguiu durante o teu luto, por exemplo, de alguns términos que você vivenciou, se você conseguiu identificar alguns desses pontos, dessas fases. Todas. É sério? Todas. Eu tive um relacionamento que o fim foi muito cruel, assim. Que foi esse que eu falei, que a pessoa chegou pra mim e falou que não sentia mais aquilo e foi embora. E foi muito... Eu não esperava, porque foi... Tipo, um dia estava tudo bem, outro dia... E aí você se questiona muito. E aí você sofre porque você não tem respostas, né? Você fala, cara, o que eu fiz? E às vezes não é você, é a pessoa, né? E aí eu passei por todas as fases do luto. Na época eu fazia terapia, graças a Deus. E a minha terapeuta me explicou as fases do luto. E eu passei por todas. A primeira era a negação. Eu não aceitava. Eu falava, gente, eu nunca fui atrás da pessoa e tal. Mas eu não aceitava, assim, comigo. Assim, eu falava, não pode ser. Tipo, isso não tá acontecendo e tal. Depois eu fiquei com raiva. E a raiva realmente é um bom motivador pra você
Matar o que esquecer tem. a pessoa. Tipo assim, meu, ele foi muito babaca e tal, não sei o quê. Aí você só enxerga os pontos negativos da pessoa, que é justamente pra, não quero mais essa pessoa. Mas aí vem a barganha. E a barganha amolece. Porque daí você fala, tá, ele era assim, mas ele era assim. Ah, ele terminou comigo desse jeito. Poxa, mas ele vinha me trazer café na cama. Tipo, sei lá, tá dando exemplos, né? Ah, ele brigava comigo na frente dos outros, mas... Ah, mas ele me mandava uma mensagem todo dia de boa noite. Exemplo. E a barganha é um problema, porque muita gente ali acaba voltando e daí volta todo aquele bololô e que... Gente, minha opinião, essa coisa de vai, vem, vai, vem, vai, vem... Ai, pra mim não rola, assim. É uma barganha mesmo que mental, você com você mesmo, né? Porque você quer acreditar, porque você viu a realidade, tá ali, mas ao mesmo tempo você lembra de alguns pequenos gestos bons, porque nem todo mundo é só bom e só ruim, gente. E aí você começa a negociar com você mesma. Depressão, eu acho que é a pior fase, porque você entra pra um buraco onde você entendeu já, tipo, meu, não tenho o que eu fazer e tal, mas... O que eu posso fazer? Você fica naquela de não tenho o que fazer, mas o que eu posso fazer? E aí é tudo misturado. É negação, raiva, barganha e tal. E aí você tá mal, você não trabalha direito, você não come direito. E aí emagrece e todo mundo pergunta o que tá acontecendo. E aí você chora do meio do nada, lembra? E eu lembro muito dessa fase, gente. Eu mandava foto pras minhas amigas chorando. Eu também lembro dessas fases. Eu mandava foto chorando. A sua depressão era curada onde? Não, isso aí foi antes. Não, eu tô falando de outro relacionamento. Esse tu nem tava... Não vivenciei. Não, tu não vivenciou. Essa época tu morava em Floripa. Mas como tu curava? Como tu tentava curar? Cara... Só deixava passar? Não, eu já vou falar. Eu já vou falar. Porque a próxima é a aceitação, né? E aceitação é a última fase. E eu costumo dizer, quando a gente tá no fundo do poço, a gente só tem como olhar pra cima, né? Não tem mais como olhar pra baixo. Não. E nesse momento, graças a Deus que eu tenho uma rede de apoio muito boa. E uma família que me dá muita estrutura. E foi muito dolorido pra mim, porque esse relacionamento eu achava que era a pessoa. Assim, eu tinha certeza, sabe? A minha família achava que a gente ia super construir um futuro, casar e tudo mais. E foi muito dolorido, porque foi do dia pra noite. E a aceitação, ela veio de forma que eu passei a cuidar de mim, focar nas minhas coisas. Na época, eu tava fazendo TCC. E foquei no meu TCC, dei o meu melhor no TCC e tal. E aí, eu entendi que não tinha o que eu fazer. E que a vida era muito boa pra além daquilo. Que eu não precisava sofrer por alguém que decidiu ir embora. Eu entendi o meu valor. Eu falei, cara, a pessoa tá indo embora, ela tá perdendo. Eu sei que eu sou incrível, eu sei que eu dei o meu melhor. E eu sei que coisas muito melhores estão por vir. E é verdade. Na hora a gente não entende, quando a gente tá passando pelas primeiras fases ali do luto, a gente não entende. Mas a aceitação, ela vem como um respiro. Sim. Meio que tipo assim, você ainda lembra, mas você não sofre mais lembrando. Você lembra do término, você lembra da pessoa, vem lembranças e memórias, mas você não tem mais raiva, você não sofre, você... É meio que tipo... Aconteceu, foi um fato na minha vida, né? E pra mim, como que eu saí disso? Agora te respondendo, Jo. Eu me aproximei muito de Deus na época. Muito, porque eu tava vivendo a vida do jeito que eu queria e tal. E eu me aproximei demais de Deus. Num ponto que cara, eu entendi o meu real valor. Eu entendi filha de quem eu sou, sabe? Sim. Que é o rei do universo, o Deus eterno e tal. E aí ali, foi em Deus que eu encontrei a minha cura. Foi em Deus que eu encontrei essa validação que eu esperava dos outros. Foi em Deus. E aí, a minha história mudou completamente, né? Sabe o que eu percebo em ti em relação a isso? E foi o mesmo que aconteceu comigo, porque, na verdade, a minha aproximação... Eu sempre acreditei muito em Deus, né? Mas a minha aproximação maior com Ele foi em momentos que antecederam o término, que eu tava ali buscando respostas. Uhum. Então, depois que aconteceu o término, eu já estava mais próxima, né? Mas o que eu percebi em ti é que você estava preenchida. Uhum. Porque não precisava mais de alguém. Uhum. Você já tinha alguém. Uhum. Exato. Com você. E aí, isso já te preencheu de alguma forma. Você comentou da carência. A carência foi suprida de alguma forma quando você se aproximou. Mas é um exercício diário, né? Porque nessa época eu tive uma viagem de despedida de solteira de uma amiga nossa.
Lá no México eu fui, foi incrível. Tipo assim, foi incrível. Nem parecia que eu tava sofrendo tanto, sei lá, 3 meses antes, sabe? E foi incrível porque eu consegui, e eu amo viajar, não é segredo aqui no podcast, né? E eu consegui ver que tem muita gente legal no mundo pra te conhecer. E que não necessariamente os amores, eles vão ser em forma de relacionamento, tipo, de Amoroso. namorados. Aham. Vai ser amizade, sabe? Família e tudo mais. E viajar, quando eu viajei foi assim, meio que... Ali foi um decreto de, cara, estou bem, passei por isso, estou bem, tá tudo certo. E aí, depois disso, nós tivemos o casamento da nossa amiga. Que eu acho que foi lá que eu fiquei sabendo realmente do teu término. E aí foi, tipo, no casamento... Eu já tinha tava... acabado também de passar pelo término, e aí a gente começou a se conectar mesmo. A gente se ajudou muito, né? E aí depois eu tive um outro relacionamento que tu acompanhou também. E enfim, logo depois também acabou, né? Mas aí você engatou com o Mike e tá até hoje com o Mike. Então, e hoje é mais fácil, porque hoje eu sou mais racional. E hoje, tipo assim, eu não sofro mais tanto. Hoje eu sou mais... me respeito mais, respeito os meus sentimentos, respeito... Tanto é que era uma pauta da gente falar isso e eu tava receosa de falar sobre, porque eu nunca falei, ó, fiquei até nervosa. Porque eu nunca falei sobre, né? Porque o meu histórico de relacionamentos não é um histórico muito bonito, assim, né? Tipo, a pessoa tem um pouco de dedo podre aí, né? Desculpa aí os ex-namorados que estão assistindo. Tive bastante dedo podre. Mas, tipo, hoje que a gente é mais madura, a gente vê isso como algo muito bom, porque... Você pode não entender tudo que você quer hoje, mas você sabe exatamente o que você não quer. Mas tudo é um processo de construção. Todo relacionamento, todo. E a pessoa pode ser cruel com você durante um relacionamento. Mas todos eles servem pra te fazer crescer, pra te amadurecer e pra te você ensinar algo. E pra você descobrir os pontos que você precisa curar dentro de você, que te mantiveram ali naquele relacionamento. Porque um relacionamento não é só uma pessoa que erra. Se você tá ali, se você viveu por tanto tempo dentro de um relacionamento em que era tão insalubre, digamos assim, né? Que não era saudável, era tóxico, enfim. É porque você também permitiu aquilo. Então, o que você precisa curar dentro de você para não se submeter mais a esse tipo de relacionamento? Sim. Entende? E eu acho que todo esse processo, para mim foi assim, eu tenho certeza que para ti também, Nádia. Todos esses processos foram muito bons para você, a partir de agora, ou num próximo relacionamento, começar a ver, não... essa pessoa é digna de estar comigo. Ou não é isso que eu quero. Exatamente. Você não aceita mais qualquer coisa, né? Sim, porque a gente aprendeu, sabe, com isso. E eu queria também trazer aqui, já que a gente tá muito nessa linha de psicologia, eu queria trazer um pouco do nosso... Quer falar alguma coisa antes? Pode falar. Eu quero falar uma coisa antes. Que uma das coisas também que é muito dolorido quando você tá no processo é as pessoas em volta perguntando: o que aconteceu? Nossa, mas eu achava que vocês iam casar. Gente, mas vocês tinham tudo a ver. Nossa, vocês... Cala boquitos. Isso aconteceu muito comigo. Tipo assim, nossa, mas vocês eram tão bonitinhos juntos. Ou, por exemplo, já passou, sei lá, 2 meses do término. Ai, cadê o fulano? Então, sabe? E principalmente a gente que mora numa cidade tão pequena, que encontra, que vê, que... Então, assim, já é um exercício de você se autorrespeitar, de você entender tudo que tá acontecendo, respeitar o outro, né? Porque foi uma grande lição. Foi um aprendizado, você passou pelas fases, você tá bem, aí vem alguém, ai, o fulaninho. A gente sabe que muitas vezes não tem maldade, às vezes é familiar, que você vê depois de um tempo e nem sabe do término. Em cima disso, a gente vai trazer esse outro assunto, porque é o que acontece. As pessoas projetam também na gente, e as pessoas ficam decepcionadas quando acabam. Minha família falava muito do meu outro esse namorado que eu terminei... Que ele terminou comigo, que foi muito sofrido, que ele chegou um dia e falou que não queria mais, e a gente morava junto na época. Então foi muito, muito sofrido, porque eu fiquei na casa e ele foi embora. E eu fiquei com tudo. E vou te falar, eu não acompanhei o relacionamento, mas eu acompanhava a distância. Eu também, foi um choque pra mim. Pra todo mundo foi um choque. Foi. E pra quem fica é sempre mais dolorido. E eu fiquei, e a pessoa, tipo... foi embora e era um relacionamento muito saudável. Os anos ali que a gente ficou junto, 1 ano e meio, quase 2, que a gente ficou junto, era muito saudável. Era um relacionamento que todo mundo olhava e falava, ai, que lindos. E aí, quando acabou, que foi muito brusco, meio que, tipo, foi uma quebra de expectativa pras pessoas também. E aí, eu explicar pras pessoas que, tipo,
eu também não entendi, né? Tipo assim. Exatamente. Depois, obviamente, né, gente? Depois eu já tive outro namorado. E aí, depois que eu terminei com esse outro namorado, esse meu namorado que ele terminou comigo, a gente teve uma conversa onde a gente meio que selou a paz. Já tava tudo em paz, mas onde a gente conversou. E eu fiz algumas perguntas pra ele, a gente conversou bastante, foi legal, meio que tipo, cara, que legal que você tá seguindo sua vida, que legal que eu tô seguindo minha vida, e que bom que você tá bem, que bom que você tá, sabe assim? Agora tu tocou num ponto que é muito legal. Eu queria ter falado aqui, eu esqueci aí durante a conversa. É muito importante, num término, num pós-término, durante essas fases de luto, 2 coisas. Primeiro, parar de ficar se perguntando por quê? Por quê? Por quê? Porque isso não vai te levar a resultado nenhum. Você vai ficar só alimentando aquele sentimento, aquilo que você quer que passe, vai ficar só martelando ali em você. E a outra coisa é o se perdoar. O perdoar o outro, porque no relacionamento todo mundo erra. A gente é humano, a gente é falho e a gente erra o tempo todo. E num relacionamento não é diferente. Então, assim, passar por cima disso e saber se perdoar. Porque além de a gente ficar perguntando o porquê, a gente tem a mania de falar, putz, mas se eu tivesse feito assim, não teria terminado. Então, se perdoa, porque tá todo mundo no mesmo barco, tá todo mundo aprendendo com o relacionamento e na vida. E né? a notícia boa é que quanto mais velha você fica, mais madura você fica em relação aos términos, você se respeita mais, você dá tempo ao tempo, você já tem sua vida muito mais estruturada e você acaba tendo mais responsabilidades. Então, você não fica em casa chorando o dia inteiro, porque não tem tempo, né? Isso. A vida tá acontecendo. Então, quanto mais madura, melhor é. A gente não vai mais sofrer como a gente sofria lá com 15 anos, minha gente. Então, isso é uma boa notícia. A gente E amadurece. falando em projeção dos outros... Isso. Você falou muito da projeção que os outros têm sobre um relacionamento legal. Quando a gente tem, isso frustra. Mas isso acontece com a gente também. Por exemplo, quando a gente vê um casal aí famoso que a gente admira e que a gente vê aquela coisa boa toda do relacionamento. Porque, obviamente, a gente expõe, geralmente, a parte boa do relacionamento. E aí um casal, por exemplo, quem não lembra da frustração que foi Angelina e Brad quando terminaram? Aí agora, recentemente, foi Sandy. Ah, sim. Anos de casamento e termina. A gente acaba criando uma expectativa sobre o relacionamento alheio que aí, e acaba, às vezes, sofrendo a dor do outro. Porque a gente criou uma expectativa no relacionamento. Sendo que a gente não sabe a metade de como é o relacionamento dessa pessoa. A gente não sabe nada. E aí, pensando nessa temática, a gente falou com um grandíssimo amigo nosso, Douglas Duarte. Douglas! Maravilhoso. Beijo, a gente te ama. Ele é psicólogo, ele é psicanalista. E aí, Maravilhoso. ele trouxe uma resposta do porquê que a gente acaba criando isso. Então, lê pra gente aí a resposta, Nath. Depois eu legal. vou mostrar aqui um pouquinho do que ele falou também. Bom, por que raios, além de a gente sofrer por nós mesmos, se a gente admira muito um casal, acaba sofrendo junto com o fim do relacionamento deles, né? Resposta do Doug. Bom, resolvemos acionar o nosso amigo... Opa, desculpa. Resposta do Doug. A projeção tem a função de nos fazer sentir realizados através do outro. Isso acontece em qualquer tipo de projeção. Portanto, quando os nossos desejos são realizados através de um casal... ou de uma outra pessoa que não somos nós, temos a sensação de que isso nos sustenta e sacia os nossos desejos. E quando um casal famoso acaba terminando, você se frustra com a notícia porque é como se fosse parte da sua fantasia, como se a parte da sua fantasia fosse interrompida. Na prática, é uma frustração muito mais do que um desejo que a pessoa não consegue realizar e projeta no outro, do que sobre a relação do outro em si. Isso é muito verdade. Muito. Muito verdade, inclusive na hora da gente escolher alguém, porque a gente projeta no outro muita coisa. E fala só sobre nós o que a gente projeta. E em época de Instagram, que a gente, como tu falou, Jô, só mostra coisa boa, né? Geralmente, a gente vê aquelas fotos de capa de revista, viajando e declarações. Tanto é que, cara, a pessoa posta declaração de amor hoje e 3 dias depois anuncia o fim do relacionamento na paz. E a gente fica... Como? Vale muito mais o que acontece no bastidor. Em off, gente. E aí, a gente pensa que... tudo bem, porque eles são pessoas públicas. Mas a gente acha chato quando alguém vem falar da nossa relação, que acabou, né? Então, assim... Posso concluir a resposta aqui com o Doug? Só pra gente ouvir a vozinha dele também? Ai, sim. Ele concluiu aqui, ó. Vamos lá.
A mesma coisa em relação a qualquer outra decepção de um ídolo, por exemplo, né? O ídolo, ele ocupa um lugar de ideal de eu. E quando ele sai do script do seu ideal de eu, você se frustra e tira ele do lugar de idolatria e coloca no lugar de humano. Você lembra que esse ídolo não é um ídolo, é só mais um humano. Então os términos têm essa representação, né, de trazer o casal ideal para a Terra, para a realidade, e ver que uma relação ideal tá só na ideia, né? E quando ela acaba, é uma materialização disso, é uma quebra de ideal. Até o termo que eu usei, ideal de eu, é bem lacaniano. Existem alguns livros, algumas obras de Lacan que falam sobre o ideal de eu. Então tem sempre um lugar em nós que é inalcançável, inatingível. E a gente projeta no outro e coloca nele a responsabilidade de realizar o nosso ideal de eu. Por isso essa relação tão forte com os ídolos, com os famosos, essa projeção. Uau, muito bom, né? Muito bom. E até mesmo com a pessoa que tá com você. A gente projeta muito o que a gente quer no outro. E muitas vezes não é o que o outro é. O que o outro também quer. Uhum. Então, cara, é muito tentar. É difícil. Exige muito autoconhecimento aí. Mas é muito de você se observar e tentar ser o mais racional possível. Mas não só racional, obviamente, porque o emocional também comanda uma vida mais plena, digamos assim. Mas ser, sim, racional. Não esquecer da razão. E ter clareza, né, no que você quer. Clareza no diálogo com a pessoa. É muito importante também. A partir do momento que você começa um relacionamento, ter diálogo, ter clareza dos objetivos, dos projetos, né? Acho que isso é muito importante também. As metas, Jo, ver se tá em comum, se não tá. eu tenho uma pergunta pra ti. Diga lá. Amor pra ti é decisão? Total. É escolha? É escolha. Eu, por muito tempo, fui cegada pela paixão. E acreditava e falava, por causa daquela euforia toda do começo de relacionamento, já diziam eu te amo. Mas muitas vezes acredito que eu tenha amado o que eu projetei no outro. Linkando com o que o Doug falou. Não amava realmente o que a pessoa era. E eu acredito sim que amor é decisão, é escolha diária. Você escolhe amar o outro. Você tendo toda essa noção, toda essa sapiência, digamos assim, de analisar quem o outro é e admirando de fato quem o outro é, você escolhe amá-lo diariamente, tá? Isso é a base de um casamento. Acredito que num relacionamento, namoro, digamos assim, é um teste. É no namoro que você vai saber quem a pessoa é, descobrir quem a pessoa é, enfim. E a partir do momento que você casa, a maior dificuldade é você realmente manter aquilo. Mas aí todo dia você precisa, sim, decidir amar o outro. Se entregar para o outro porque decidiu isso. Se você ficar vulnerável a sentimento, a paixão, aí você perde o controle de tudo, porque sentimento oscila. A paixão vai oscilar, a paixão vai acabar uma hora. E aí vai sobrar o amor, que você vai escolher. Se você presumir que amor é um sentimento, a partir do momento em que aquele sentimento de euforia acaba, que tudo acaba, aí você não permanece com ninguém. Aí você vai ficar sempre pulando de galho em galho, porque o sentimento vai oscilar. Isso é inquestionável. Mas sim, amor é escolha. E pra você? Ah, não, eu concordo plenamente. Gênero, número e grau. Não vou nem falar mais nada, porque assim, a gente já tá com o tempo esgotado. Eu concordo, apenas isso. Acho que amor é decisão e você tem que honrar com a sua decisão. E de novo, né, gente, ter clareza, diálogo e não ser movido por emoções, ser movido pelo teu caráter, pelas tuas decisões, pela tua palavra. Pela palavra. Isso é muito importante. É isso. E aí, como a gente costuma sempre encerrar com a nossa perguntinha de praxe, hoje não vai ser diferente. E aí é claro que a gente vai transferir a nossa pergunta para o tema de hoje, né? Que envolve justamente relacionamento. Então, Nádia, na sua opinião, quais são as 3 principais atitudes que levam uma pessoa a ter um bom resultado
que é o nosso foco do podcast, saber dos resultados, mas voltado para o relacionamento. Eu vou falar 3 atitudes que a pessoa pode ter pra encerrar ciclos. Pode ser? Porque foi o que eu tinha... Pode ser. Mas eu posso falar de relacionamento também. Mas como o nosso tema é encerrar ciclos, quais são as minhas 3 sugestões? Vai. Primeiro, foca em você. Terminei um relacionamento e tal. Foque em você. Seja a sua prioridade. Porque quem vai acordar num domingo de manhã chuvoso sozinho na cama é você. E quem vai lidar com suas dores é você. E quem vai vibrar com você é você. É você mesmo. Então, cuide de você. Segundo, não tenha contato, mantenha a distância. Se preserve. Preserve seu coração. Proteja seu coração. Não queira saber, não stalkeie, não busque saber. Se necessário, bloqueie. Não é atitude infantil, é você se protegendo. Até o momento que vai chegar uma hora que isso vai se naturalizar, você vai ficar bem e você vai conseguir até conviver com a pessoa, de ver, cumprimentar. Mas no início é dolorido, é delicado e você tem que respeitar isso. Então, foque em você, se afaste, preserve seu coração. E terceiro, esteja perto das pessoas que te amam. As pessoas que você sente admirado, você sente admiração, pessoas que te admiram, pessoas que te protejam, pessoas que te amam, pessoas que te façam se sentir bem. Não se enclausure, não fique em casa sem fazer nada. No meu último término, eu e a Jo, a gente tava muito grudada e a gente ia pro karaokê. E aí eu cantava umas músicas sofridas. E ela se permitia sofrer. Eu chorava e tudo mais e passou. E hoje eu estou bem, graças a Deus. E a gente, no momento do olho do furacão, a gente não consegue ver isso, mas depois a gente percebe que realmente faz parte, a gente tem que passar por aquele processo e ele passa, tudo passa e vai ficar tudo bem. Então, são minhas 3 dicas. E você, Jojo? Então, as minhas 3 principais atitudes eu vou dar em relação a durante o relacionamento, tá? Pelo menos na minha concepção, é o que tem dado certo e o que eu acho que funciona. Basta a gente colocar realmente em prática. Ser humilde para colocar em prática. Primeira atitude é exercer desde o começo uma boa comunicação com a outra pessoa. E uma boa comunicação num relacionamento é o saber escutar o que o outro tem a dizer. E também saber colocar da melhor forma possível as suas convicções, as suas opiniões, o que te machuca. Saber expor. Muitas vezes a gente pega e fala, eu não quero que você fique trabalhando até mais tarde. Isso foi um exemplo que uma amiga minha me deu esses dias, inclusive, eu achei interessantíssimo. Não quero que você trabalhe até mais tarde. Aí, ok, a pessoa entendeu aquilo ali. Aí, ao invés de trabalhar até mais tarde, ela pega e sai com os amigos depois do trabalho. Quando, na verdade, o que a pessoa queria era ter mais tempo com ela. Então, ao invés de falar, não quero que você fique trabalhando até mais tarde, fale, eu quero ter um tempo legal com você depois do trabalho. Vem pra casa mais cedo. Saiba se expressar, saiba se comunicar. Essa é a primeira dica, se expressar. Primeira dica, comunicação. Segunda dica durante o relacionamento e pra vida é o autoconhecimento. Isso foi uma coisa que me ajudou muito durante o meu término, principalmente, porque eu comecei a questionar muitas coisas e principalmente a me questionar por que eu estava envolvida num relacionamento ruim. E o autoconhecimento é necessário. Inclusive, vou indicar 2 livros aqui, que eu sempre indico, mas que fizeram total sentido pra mim. E a partir do momento que você se conhece e você começa a estudar isso, você também conhece o outro. Isso naturalmente melhora o relacionamento, porque você aprende como o outro é. Então, o primeiro é O Temperamento que Deus lhe deu. Este livro aqui, ele é muito bom e fala do temperamento de cada um, fala do relacionamento de você com o seu cônjuge, com o seu namorado, mas também com seu filho, com seu pai, com sua mãe, porque você se entende e entende como o outro é. E outro, durante um relacionamento, que é muito importante, saber como a pessoa se sente amada e como você se sente amado, que é As 5 Linguagens do Amor. Sempre recomendo esses 2 livros. Então, comunicação, autoconhecimento. E depois de ter autoconhecimento, de saber como você funciona e como o outro funciona, é se manter vigilante o tempo todo. Porque é muito fácil falhar. O outro vai falhar, você vai falhar, mas se mantenha vigilante e não dê desculpa. A partir do momento que você sabe como você reage, você não pode usar aquilo como algo natural seu, eu sou assim e pronto. Não, se mantenha vigilante para não cometer
aquilo que é seu. Aquelas falhas, aqueles defeitos que já são naturais de você. Então, se cuide, tenha atenção nas suas ações, nas suas palavras. Pra mim é isso. Top. Bom, gente, vocês curtiram o episódio de hoje? Esperamos que sim. Então compartilhe aí nas suas redes sociais, né? Não esqueçam do nosso Instagram maravilhoso, que é @expresso.compodcast. Boa, isso mesmo. Já segue a gente lá, participa das enquetes também. E a gente se vê no próximo episódio, então, não é, Nádia? É isso aí. Tchau! Beijo! Até o próximo expresso.com. Até!